Aqui, André Cruz pergunta: certa vez eu ouvi o senhor falando sobre uma noção de progresso em uma sociedade e eu fiquei com uma dúvida, se existe ou não o progresso em uma sociedade e o que seria o progresso. Então, muito bem, o progresso, de modo geral, significa melhorar alguma coisa, tá certo? Mas melhorar em função do quê? Em geral, toda a noção de progresso que circula pelos debates públicos é baseada na ideia absolutamente insensata de que a história humana toda caminha para uma finalidade de perfeição máxima. Quer dizer, que teremos um dia uma sociedade onde todos os problemas estarão resolvidos, onde ninguém sofrerá, onde ninguém será ofendido, onde ninguém vai estar triste. Essa ideia é de uma estupidez tão monumental que ela só pode entrar mesmo como uma espécie de pressuposto oculto. Porque se você declara, todo mundo vê que é bobagem. Tá certo? Mas raciocinar com base num pressuposto oculto, imbecil, todo mundo pode, sem ser, vamos dizer, desmascarado na primeira. Então o pessoal continua raciocinando assim. Em função disso, onde as sociedades são medidas pelo lugar que supostamente elas ocupam no trajeto em direção a esta finalidade. Mas primeiro, ninguém provou que essa finalidade existe, que ela é factível, e também ninguém resolve o problema seguinte, quer dizer, quando a sociedade se chegasse a um estado de absoluta perfeição, o que seria de todos aqueles que morreram antes? Quer dizer, aí seria como diziam os juristas romanos, que a summa justiça seria a summa injustiça. Quer dizer, todos aqueles que foram excluídos, né, eles não têm nada para que nós pudéssemos ter tudo. Quer dizer, já seria vamos dizer, a injustiça consolidada. Então é o seguinte, a injustiça, o mal, o sofrimento, tudo isso faz parte da estrutura da vida humana e nunca vai acabar. Nunca, 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 em hipótese alguma. O sujeito precisa ser muito burro, muito teimoso para achar que não, achar que vai haver um estado melhor. Então, vamos dizer, todo progresso, evidentemente, é relativo a um estado anterior e a um estado seguinte, vamos dizer, alcançável, mensurável, tá certo? Mas sempre será muito limitado. Então, essa ideologia do progresso é, na verdade, uma metafísica terrestre que transforma o futuro numa espécie de apocalipse. Quer dizer, em vez do juízo final, após o término do cosmos, não, nós teremos um capítulo final da história que será, vamos dizer, o reino da justiça eterna. Então, para usar o termo do Eric Wegener, a imanentização da escatologia. Quer dizer, em vez o fim do mundo torna-se mais um capítulo da história do mundo. O raciocínio é um raciocínio inteiramente absurdo. Isso não quer dizer que não possa haver melhoras nisto ou daquilo numa sociedade, mas mesmo estas melhoras sempre terão, vamos dizer, algum custo. Então você vê, quando você tem uma sociedade onde as pessoas alcançaram um alto nível de satisfação das suas necessidades materiais, o que acontece? Bom, a primeira geração fica muito contente, porque nós nascemos pobres, agora nós estamos melhorzinhos, nós temos um carro, temos uma casa, etc, etc. Mas a geração seguinte já nasce com tudo isso na mão. Tá certo? E para elas isso não significa absolutamente nada, e eles começam a achar que isso é um direito, então começam a ficar insatisfeitos. Tá certo? E começa a desenvolver uma espécie de culto do eu. Eu tenho direito a isso, mais aquilo, mais aquilo. Então você cria uma horda de pessoas da mais baixa qualidade, justamente em função da qualidade da sociedade. Você sempre tem essa tensão entre... E para minha experiência me diz que os regimes piores criam pessoas melhores, os regimes melhores criam pessoas piores. Nem sempre é assim, evidentemente, mas pode ser. Por isso é que eu não acredito que pobreza crie a criminalidade. Se pobreza criasse a criminalidade, a humanidade seria constituída de criminosos desde o primeiro dia, porque a humanidade nasceu pobre. Se você imaginar qualquer comunidade primitiva, sem recursos tecnológicos, essa comunidade está literalmente no mato sem cachorro. Se você pega, por exemplo, os índios do Alto Xingu, a alimentação não é um grande problema, porque o peixe é abundante e a mandioca é abundante. Ponto, o sujeito vive comendo peixe e mandioca a vida inteira, tá certo? Ele nunca vai sentir falta, eu quero ir no McDonald's, ou quero ir no Tudo d'Argent. Não, ele não tem esse problema. Mas tem coisas que são escassas. Por exemplo, a possibilidade de defesa contra os animais ferozes. A defesa deles como é que se diz? É incipiente, elementar. A onça come o índio com a maior facilidade. E é por isso que, conforme
o falecido Orlando Vilas Boas dizia, vocês pensam que índio gosta de mato? Índio odeia mato, eles não saem da taba de jeito nenhum. Só quem é profissional com muitos anos de treinamento sai. Agora, os índios ficam ali na tábua o tempo todo morrendo de medo do que está em volta. Tá certo? É uma vida muito arriscada, perigosa. E, vamos dizer, que corresponde literalmente à pobreza. Você tem apenas meios de subsistência. É muito fácil você estar em Nova York, tá certo? Num hotel de 5 estrelas, idealizando, né, a vida do primitivo. Que maravilha, eles estavam integrados na natureza. Estavam integrados coisíssimas, mas estavam fugindo da natureza. Né? O Wilhelm Worringer, no livro A Essência do Estilo Gótico, ele mostra isso, que todas as culturas mais primitivas desenvolvem uma arte de tipo geométrico, abstrato. Como quem volta as costas à natureza e só quer pensar em formas ideais. É só mais tarde, quando a cultura já está mais avançada, que surge o naturalismo. Então o homem, dentro da cidade, protegido, ele começa a achar que a natureza é linda. Então ele começa, né, a desenhar florestas e bichinhos, etc, etc. Mas de longe, né? Enquanto ele estava lá, ele só queria pensar em quadrado, triângulo, coisas que estão no mundo platônico. Né? Então, quer dizer, a pobreza é o estado natural do ser humano. Ao longo dos tempos isso foi assim. E as tentativas de eliminar a pobreza, né, têm como efeito, vamos dizer, a criminalidade, a violência, as drogas, etc, etc. Então, vamos parar de buscar um estado confortável neste mundo que não existe. Né? Isto aqui é ruim. Né? Esse lugar é ruim. O universo é hostil e a humanidade é inviável. Tá? E nós fomos feitos para viver na imortalidade. Esta é a nossa escala. A hora que você percebe a imortalidade, tudo para você muda de tamanho. Né? E, inclusive o problema vamos dizer, do progresso, você percebe o quanto é ridículo, o quanto é patética essa busca do progresso. Vamos ver, Célio Rodrigues pergunta, como o filósofo cristão em suas investigações articula os impactos das práticas religiosas, oração, sacramentos, dons sobrenaturais, etc., as quais ressoam no mundo sutil e espiritual com as transformações ou construção do mundo objetivo. Como o filósofo percebe essas influências no curso da história e na psique e no caráter dos seus agentes? Muito bem. Quando Cristo diz que não entrareis no reino do céu se não ficardes como as criancinhas, o que quer dizer as criancinhas? As criancinhas é o estado, vamos dizer, do fiel principiante, né, que é conduzido pelo Espírito Santo sem perceber e sem saber. Então tudo que o fiel tem que fazer é fazer isso aqui. Ele vai lá, reza, submete os sacramentos, etc, etc. E ele está sendo conduzido para a sua finalidade sobrenatural sem perceber. Então, eu pessoalmente, eu entrei no estado de criancinha há muitos anos e nunca saí, porque eu peço a Deus que me guie sem que eu perceba, porque se eu perceber eu vou interferir, vou estragar tudo. Tá certo? Então, e, vamos dizer, este é o primeiro estágio. Se você está nesse primeiro estágio, você sabe que existe uma força divina agindo em cima de você, mas você não tem a menor ideia de como ela está fazendo isto. E, evidentemente, então você começa a fazer perguntas e você se confunde todo. Tá certo? Mas esta ação continua. Esta ação divina é um fator objetivo. Ela é mais objetiva do que todo este mundo físico que nos rodeia. Tá certo? Ela é a realidade das realidades. E toda a nossa imagem do mundo físico não passa, vamos dizer, de um aglomerado de observações mais ou menos sistematizadas que nós fomos fazendo ao longo dos séculos e que não compõem nem de longe, nem sequer uma imagem completa e correta do mundo físico, quanto mais da realidade como um todo. Então, o que nós chamamos de realidade objetiva, a única realidade objetiva mesmo é o próprio Deus. O resto é tudo mais ou menos subjetivo. Por quê? Porque depende da nossa observação. A ação divina nos transcende, tá certo? Ela é incondicionada, nada a condiciona, nada a limita e nada a dirige. Por isso mesmo, ela tem que ser, vamos dizer, o parâmetro da nossa noção de objetividade. Né? E a ideia de chegar, vamos dizer, a uma imagem do mundo abrangente, correta e omniexplicativa é outra loucura. Nós nunca vamos chegar a isso. Tá certo? Então,
seria o conhecimento absoluto universal dentro, vamos dizer, de uma cabeça subjetiva, mortal, relativa e parcial. Não é possível uma coisa dessa. Todo conhecimento que nós vamos ter, ele será sempre relativo e parcial, porque nós somos relativos e parciais na nossa modalidade de existência. Nossa modalidade de existência é contingente. Nós não somos uma necessidade cósmica. Né? Deus não me consultou para criar o mundo, está entendendo? Quer dizer, eu não estava lá para dar um palpite, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, eu só existo por uma graça divina, está entendendo? E absolutamente inexplicável. Eu mesmo não entendo e que você também não entende. Então isso quer dizer, cada um é para si mesmo um mistério e será sempre. Agora, algum conhecimento nós precisamos ter. E é daí mesmo que surge essa tensão. Porque esta pergunta, aliás, ela funde com uma outra. Espera um pouquinho só, espera aí. Aqui, Fernando Ferreira Júnior pergunta: é correto dizer que a filosofia, na perspectiva dos fundadores, é fundamentalmente um grande esforço pedagógico? O objetivo é formar os poldaios, quer dizer, o homem maduro. E se se trata de um esforço pedagógico, qual a relação desse com as doutrinas? Por exemplo, que Aristóteles deixa na física, na retórica. São apenas instrumentos pedagógicos? Ou podem servir como conquistas cognitivas de uma consciência madura? Ou são as duas coisas? Não só são as duas coisas, como são a tensão entre essas duas coisas. E essa tensão é insolúvel. Não é possível você dizer, aqui eu vou desenvolver o conhecimento e aqui eu vou desenvolver a minha consciência. Não dá para fazer essas duas coisas, tá certo? Então, você não chega jamais a ter o domínio completo da sua consciência, assim como você não chega a ter o conhecimento universalmente explicativo. Mas algum conhecimento você tem que ter, tá certo? Enquanto você está nesta vida. E, evidentemente, se esse conhecimento for totalmente fragmentário ou caótico, ele não é conhecimento de maneira alguma. Então você tem que unificá-lo. Mas você não tem outro padrão de unificação, senão a sua própria busca de unificação. Então, a sua busca da consciência, a busca do conhecimento é o padrão unificante, é o único que você tem e o único que você sempre terá. Por isso não faz sentido a gente perguntar, estes ensinamentos de Aristóteles tinham somente um objetivo pedagógico ou tinham um objetivo científico? Tá certo? As duas coisas são absolutamente inseparáveis. Por isso que eu considero vamos dizer, ao mesmo tempo um acerto e um erro do Jean Piaget quando ele diz que somente as ciências nos dão conhecimento, a filosofia nos dá somente um senso de orientação. Eu digo, sim, mas se eu não estou orientado quanto ao meu conhecimento, como é que eu posso saber que ele é um conhecimento? Então, a busca da orientação é inerente à busca do conhecimento e vice-versa. Então, é possível que toda esta participação na vida religiosa não é a aquisição de uma doutrina, não é a aquisição de um conhecimento, mas é o confronto com uma realidade. Uma realidade, assim, é como você levar uma martelada no dedo. Isso não é uma teoria, você está entendendo? É uma coisa que aconteceu. Você compreende ou não, ela está ali. E, como ela está ali, então, é o que diz São Tomás de Aquino, contra fatos não há argumentos. Então, nós estamos no meio dos fatos. Mesmo que nós não os compreendamos, a primeira coisa é aceitá-los. É você ter esta resignação, esta doçura perante a realidade dos fatos. Então, o conjunto da experiência cristã é um conjunto de fatos. Embora ele possa ter chegado a você por meio de uma doutrina, de uma pregação, tá certo? Mas o que importa não é o que a doutrina está falando, é o de que ela está falando. E este de que é o próprio Deus, a presença da ação divina no mundo, vai chegar para você mais dia menos dia. Por enquanto, ela já está chegando, mas você está no estágio de criancinha, quer dizer, você é confundido, é conduzido sem perceber. Mas um dia alguma coisa você vai perceber do que está lhe acontecendo. E o que está lhe acontecendo, vamos dizer, são os sinais da sua vida imortal já nesta vida. Você não pode esquecer o seguinte, se existe uma única alma imortal, uma única, ela dura mais do que a história do mundo inteira. Para pensar. Nós estamos aqui pensando na história, no sentido da história, no progresso, etc, etc. Meu filho, tudo isso faz puff e você continua durando. Quer dizer, quem se preocupa com essas coisas está vendo as coisas numa escala errada. Dá a impressão de que a história é uma coisa imensa, porque está cheia de gente e acontece muitas coisas. Mas a história é finita. E a existência da alma não é. Ela é ilimitada.
Então isso quer dizer que a história humana inteira, do ponto de vista da alma imortal, é uma piscada de olhos, não é nada mais do que isso. Tá certo? Então a verdadeira vida é a vida da imortalidade. Todos nós vamos ver isso mais dia menos dia, tá entendendo? O que dizia a doutora Elizabeth Kubler-Ross, fala, não estou preocupado em convencer você da imortalidade, você vai ter que passar por isso mesmo. Então você se vira, meu filho, se você quer acreditar, acredite, se não quer, não acredite, vai dar na mesma. Né?